Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Alice no País da Gramática. Sou a professora Alice e hoje estudaremos o plural das palavras compostas. Lembrando que as palavras compostas são formadas pela união de duas ou mais palavras. Veja aí alguns exemplos: abelha rainha, longa-metragem, cirurgião dentista, autopeças, amor perfeito, estrela do mar, meia-noite, tic-tac. Agora que você já recordou quais são as palavras compostas, vamos conversar sobre o uso correto do plural destas palavras. Afinal, acertar o uso das palavras compostas no plural não é tão difícil quanto muitas pessoas comentam. Tudo o que você precisa saber é compreender os tópicos que veremos abaixo. Quando todos os elementos vão para o plural em uma palavra composta, quando apenas o primeiro elemento vai para o plural, e também quando apenas o segundo elemento vai para o plural nas palavras compostas. Vamos falar, então, sobre o primeiro tópico do plural de palavras compostas. Todos os elementos vão para o plural quando todos os termos que formam a palavra forem dois substantivos, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo e numeral mais substantivo. Vamos ver cada um desses casos agora. Então, veja o primeiro caso. Abelha mestra. Plural, abelhas mestras. Como os dois elementos são substantivos, eu passo os dois para o plural. Fica fácil, não é mesmo? Veja mais alguns exemplos de plurais: cartas, bilhetes, cirurgiões, dentistas, couve-flores, tias-avós. E também todos os elementos vão para o plural quando a palavra composta for formada por substantivo e adjetivo. Veja, amor é um substantivo, perfeito é um adjetivo. Então, os dois elementos vão para o plural. Amores perfeitos, cachorros quentes, carros fortes, obras-primas. E mais um caso do tópico número 1. Todos os elementos vão para o plural quando a palavra composta for formada por adjetivo e substantivo. A palavra curta-metragem é um termo composto e, no plural, todos os elementos recebem o S. O mesmo acontece com curtas-metragens, longas-metragens, livres pensadores, mais línguas. E aqui encontramos mais um caso do primeiro tópico desse estudo. Todos os elementos vão para o plural quando a palavra composta for formada por numeral e substantivo. A palavra composta meia-noite é formada por meia, que é um numeral, mais noite, que é um substantivo. Então, as duas vão para o plural. Olha aí, meias-noites. Veja mais alguns exemplos desse tópico: meias-noites, meios-dias, quartas-feiras, quintas-feiras, segundas-feiras, sextas-feiras. E chegamos no segundo tópico do nosso estudo. Vamos falar sobre quando o primeiro elemento da palavra composta vai para o plural. Isso acontece em duas situações: quando os elementos são ligados por preposição e quando o segundo elemento se limita ao sentido do primeiro, apresentando uma finalidade ou uma semelhança. Vamos ver exemplos para que você entenda melhor esse nosso segundo tópico. Então, vamos lá.
Apenas o primeiro elemento vai para o plural quando os elementos são ligados por preposição. Veja aí, substantivo mais preposição mais substantivo. Vamos analisar a palavra Joões de Barro. Veja, a palavra João é um substantivo, de é preposição e barro também é um substantivo. Lembrando sempre que preposição são palavras que servem para unir termos. São elas a, ante, após, desde, para, sem, de, do, entre outras. Aí encontramos alguns casos de preposição. Joões de barro, como vimos, olhos de boi, orelhas de pau, perobas do campo, rosas do Japão, estrelas do mar e mulas sem cabeça. Então, como nos ensina a regrinha acima, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Cuidado! Joões de barro. É aqui mais uma regrinha onde apenas o primeiro elemento vai para o plural, quando o segundo elemento limita o sentido do primeiro. Nesse caso, o segundo elemento indica a finalidade do primeiro. Veja nosso primeiro exemplo. A escola modelo. Aqui, modelo indica que essa escola serve de referência. É um exemplo para outras instituições. É um modelo. Assim também vai acontecer com fazendas modelo, livros caixa, palavra-chave, pombos correio. Atenção, nesse caso de plural de palavras compostas, há uma observação. Existem alguns gramáticos que aceitam também que o plural seja feito nos dois elementos. Ou seja, podemos falar escolas modelos, fazendas modelos, livros caixas. Não é errado. Fique à vontade para usar os dois tipos de plural. E aqui está o terceiro tópico desse estudo. Vamos ver quando somente o segundo elemento de uma palavra composta vai para o plural. Isso acontece em 3 situações. Quando o primeiro elemento é advérbio ou verbo. Quando os elementos são unidos sem hífen. E quando a palavra composta é formada por palavras repetidas. Então, vamos ver esses casos. Apenas o segundo elemento de uma palavra composta vai para o plural quando o primeiro elemento é advérbio ou verbo. Veja aí, abaixo-assinados, bem casados, bem acabados, bem conceituados, bem dispostos, mal acostumados, mal ajambrados, mal agradecidos. Então, você já sabe, se o primeiro elemento da palavra composta for um advérbio ou um verbo, somente o segundo vai para o plural. Mais uma situação onde apenas o segundo elemento de uma palavra composta vai para o plural, quando os elementos são unidos sem hífen. Você notou que todas as palavras compostas que vimos até agora foram escritas com hífen? Você deve ter notado. Note que a palavra autopeças é uma palavra composta por auto mais peças. Porém, os elementos são unidos sem o hífen. Por isso, no plural, é só acrescentar o S. O mesmo acontece com as palavras abaixo: clarabóias, girassóis, mal me queres, pontapés. Os elementos são unidos sem hífen. Então, o plural fica dessa maneira, é só acrescentar o S. E vamos ver mais um caso. Apenas o segundo elemento vai para o plural. Esse é o terceiro tópico do nosso estudo.
quando encontramos palavras repetidas ou onomatopeias, como corre-corres, lero-leros, pisca-piscas, quero-queros, ping-pongues, teco-tecos, tic-taques. Cuidado, apenas o segundo elemento é que vai para o plural. E, na verdade, pessoal, existem mais regras sobre esses plurais que vimos hoje. Porém, se você aprender bem todas as regras que vimos, com certeza ficará mais fácil aprender as próximas. E se você achou interessante, se gostou desse estudo, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e também acione o nosso sininho para ser notificado dos nossos próximos estudos. Fique bem e até a nossa próxima aula.